Bom dia, meus queridos irmãos e ouvintes. Salmo de número 121 diz o seguinte: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito e adorado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua majestade e por tua grandeza. Santo Deus, nós chegamos diante de ti nesse momento, falho que somos, mas com o nosso coração grato a ti por mais este dia, cheio de oportunidades que o Senhor nos presenteia. Segura em nossas mãos e nos ajude a viver o dia de hoje de maneira a honrar e glorificar o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a testemunhar do teu amor e da tua salvação ao nosso próximo, no trabalho, na escola, onde o Senhor nos colocar. E obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. E perdoa os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. Soberano, Ele reina.
Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Antes de nós lermos o texto bíblico que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 17 ao 19, eu quero fazer uma pequena observação. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com um relato de homens e mulheres que, mesmo com uma tremenda experiência com Deus, se esqueceram dele. E nós vemos isso todo momento no relato bíblico. Talvez nossa mente vá ao ponto de afirmar o seguinte: se Deus me mostrasse uma sarça ardente, eu nunca, jamais duvidaria dele. Quem sabe nós pensamos isso? Mas eu duvidaria. E você também duvidaria. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece a nossa propensão de esquecer. É por isso que ele insiste em que seu povo seja intencional em lembrar-se da sua bondade. Ele também sabe que lembrar-se nos ajuda. A um Israel trêmulo, diante de um inimigo intimidador, Deus disse aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 17 ao 19, que foi o texto que eu anunciei que seria nosso texto base, no início da nossa devocional. E lá diz assim a palavra do Senhor: se dissermos no teu coração, se disserdes no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, lembrar como Deus nos libertou nos ajuda a superar o medo. Hoje nós não fugimos do Faraó, mas nós temos histórias próprias. Em vez de carruagens, talvez nós tenhamos enfrentado valentões na escola. Em vez de um governante implacável, como era o tempo de Faraó, muitos têm enfrentado um chefe que desconta talvez seus problemas familiares, o estresse do trabalho neles. Em vez de fome, alguns têm enfrentado uma geladeira vazia e avisos de desligamento, por exemplo, da companhia elétrica. No entanto, quando nós olhamos para trás, tudo o que vemos é uma série de provisões, seja na escola, no trabalho ou no lar. Lembrar como Deus proveu até aqui nos ajuda a enfrentar os valentões, os chefes e também as contas a pagar. Lembrar também alimenta o louvor, a adoração e a exultação ao nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar da história. Quando Davi libertou o povo de Deus na restauração da Arca da Aliança, quando ele restaurou a arca ao seu devido lugar, ele ensinou um povo um cântico de agradecimento ao Senhor. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Davi dizendo para o povo: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Veja, lembrai-vos das maravilhas que fez. E Davi então ele enumera ali alguns desses milagres nos versículos seguintes, alguns dos juízos de Deus. E no versículo 36, ainda de 1 Crônicas 16, ele vai culminar ali numa declaração. Que declaração é essa? Nós lemos lá: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Veja, louvor ao Senhor. Meus irmãos, é um dever precioso e essencial lembrar da bondade de Deus em nossa vida, pois nós podemos tirar alguma lição por que disso. Em primeiro lugar, é porque é um dever espiritual e piedoso. Lembrar-se da bondade de Deus não é apenas um exercício de gratidão, é um ato de adoração. Ao longo das Escrituras, o povo de Deus ele é constantemente exortado a se lembrar daquilo que o Senhor fez. E veja que isso não é por acaso, porque o coração humano ele é naturalmente esquecido, especialmente quando o sofrimento chega, ou o contrário, quando tudo vai tão bem que nós achamos que é por causa da força do nosso braço que nós conquistamos tudo isso. O salmista, no Salmo de número 103, e o versículo 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Veja, esse não te esqueças aqui é um mandamento, é uma ordem da alma para o coração. É um puxão de orelha carinhoso. Lembra-se daquilo que o Senhor já fez por você. Essa é o que nós devemos fazer. Mas uma segunda lição que nós podemos tirar de o benefício de lembrar daquilo que Deus ele fez é porque isso é um remédio contra a ingratidão e o desânimo. Quando nós nos esquecemos da bondade de Deus, nós corremos dois perigos. O primeiro dele é a ingratidão. Nós começamos a achar que tudo que nós temos veio pelo mérito próprio. Nós alcançamos, nós conquistamos. Nós nos esquecemos que foi Deus quem sustentou, Deus quem livrou, proveu,
e cuidou. Mas um segundo risco que nós corremos também é do desânimo. Nós perdemos a esperança quando nós enfrentamos dias difíceis, como se Deus tivesse mudado. Mas lembrar daquilo que Deus já fez nos ajuda a confiar no que Ele ainda fará. É por isso que tantas vezes Deus mandou Israel levantar memoriais, como pedras empilhadas, festas anuais, cânticos, a repetição constante da história da libertação do Egito. Veja que a todo momento é repetida essa história. E por que isso? Tudo isso era para que o povo não se esquecesse da bondade do Senhor. Mas uma terceira lição que nós temos, um terceiro benefício que nós temos de lembrar daquilo que Deus ele fez por nós, é que isso é um antídoto contra o orgulho. Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele faz um alerta lá em Deuteronômio 6,12. Ele diz o seguinte: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, quando nós estamos bem, é fácil esquecer que nós só chegamos até aqui porque o Senhor tem sido bom. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? O esquecimento da bondade de Deus gera autossuficiência, e isso é o caminho do orgulho. E o orgulho é o início da queda, como diz Provérbios 16:18. Início da queda. Por isso nós devemos lembrar daquilo que Deus fez. E por fim, uma última lição que eu queria tirar do benefício de nos lembrarmos daquilo que Deus ele fez por nós, que ele tem feito por nós, é que isso é um alimento para a alma cansada. Nossa alma cansada, como diz o autor de Eclesiastes no capítulo 1, que tudo é vaidade. E quando nós temos uma perspectiva somente aqui deste mundo, realmente tudo é vaidade. Mas a nossa perspectiva tem que ser mudada. Nos tempos de angústia, o que nos sustenta é lembrar. E veja que o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, os versículos 21 e 22, depois de estar devastado por causa da escravidão do povo, veja que ele encontra consolo justamente em lembrar. Lamentações 3, 21 e 22 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja o que ele faz. Ele decide lembrar. Ele toma a lembrança como um ato consciente. E o que ele lembra? Ele lembra que Deus é bom. Ele lembra que Deus tem a sua misericórdia que se renova a cada manhã, que dura para sempre. Ele lembra que a sua fidelidade não falha. Isso é fé, mas fé em ação. Lembrar-se da provisão, da libertação e promessas de Deus muda as coisas. De todas as coisas que nós devemos lembrar, a principal de todas é se lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Isso é o mais significativo que nós temos. Esse ato mudou a história. Nós lembramos quando nós participamos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele lembra a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 26, a palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Essas aqui são palavras realmente que nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós. Talvez nós teríamos dificuldade em nos lembrar de Cristo ao receber o pão e o cálice no momento da ceia, se não fosse lido uma passagem como essa ou semelhante, como lembrete para nós. A batalha pelos nossos pensamentos é mais feroz naquele momento, diante da mesa. Por isso, a mensagem que eu quero deixar para você aqui nesta manhã com Deus: nós precisamos nos lembrar da bondade de Deus. E especialmente nos lembrarmos da bondade de Deus, demonstrada perfeitamente em Cristo Jesus, que tomou nosso lugar na cruz e que nos livrou da maldição do pecado. Que Deus assim vos abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel.
da bondade de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, é verdade, Senhor, que as lutas e as dificuldades que passamos às vezes nos faz esquecer do quanto o Senhor constantemente tem nos socorrido, tem nos amparado. Por isso, obrigado pela reflexão mais do que oportuna nesta manhã. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém e amém. Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos.